Bem, meus garotos, vamos pôr a mão na massa, vamos ver na prática como é que a gente inclui o padrão Block no nosso projeto Webcars. Após a inclusão do padrão, a gente só vai modificar apenas uma funcionalidade aqui na nossa aplicação, tá? Que vai ser aqui no botãozinho do acessar. A gente quando a comunicação estiver acontecendo com o servidor para fazer a autenticação, a gente vai trocar o botãozinho aqui, né, para ele ficar informando que o login está em execução. A única mudança de comportamento que a gente vai ter vai ser essa aqui. E vocês vão perceber que o padrão Block é ele que vai possibilitar de forma facilitada da gente incluir essa mudança de comportamento no botão, tá? Então, só pegando aqui o roteirinho, né, são essas aqui as etapas que a gente vai seguir dentro do nosso projeto para que a gente possa incluir o padrão Block, né, na funcionalidade, no componente, né, de login, certo? Do nosso projeto Webcars. Só frisando, né, que geralmente nós utilizamos o padrão Block associado a algum componente, né? No nosso caso aqui, como eu disse, utilizaremos o padrão Block para o componente login, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o nosso roteirinho, né? Então aqui são basicamente 7 etapas aí para a gente conseguir concluir, né, a inclusão do padrão Block. Então a primeira atividade que a gente vai ter que cumprir aí é instalar, né, a biblioteca dentro do projeto, lá no PubSpec. Segundo, a gente vai instalar uma extensãozinha do Block que facilita, né, a criação das classes que a gente vai precisar. Aí a gente cria essas classes, né? Então faz a extensão que permite a criação de forma facilitada, a gente cria as classes. Aí nós precisamos configurar as classes que vão determinar os estados, depois configura as classes que vão definir os eventos, né? E aí depois do bloco estar pronto, né, aqui a gente consegue finalizar as classes do bloco. E aí a gente no passo 6 a gente vai usar esse bloco que a gente, né, criou para substituir, né, o código que a gente tinha anteriormente, tá? E aí por fim, no último, a gente vai incluir, né, as classes. Na verdade, o sexto passo a gente vai configurar a classe principal do bloco. Então a gente, né, configura a classe de estado, configura a classe de evento e configura a classe principal do bloco. Depois de tudo criado, a gente vai incluir isso no componente, né, que a gente vai utilizar, certo? Então essas aqui são as etapas. Então vamos lá meter a mão na massa no nosso projeto. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ir no PubSpec e incluir a biblioteca, né? Então, como é que a gente faz para fazer isso, né? Vamos lá no pubdev, aqui na pesquisa a gente vai botar o bloco, ele aparece logo, né, no primeiro item da pesquisa. Aí a gente vai, né, dentro da documentação da biblioteca, a gente vem aqui e verifica a linha para a gente copiar e colar. Eu já incluí, né? Então vocês vão colar aqui na parte de dependências, vai salvar, né? Quando vocês fizerem isso, automaticamente vai rolar o pubget, né? Nesse momento aqui a gente está buscando lá a biblioteca e está incluindo ela no projeto.
Terminou aqui. Beleza. Aí nós vamos voltar. Então já cumprimos aqui, né, com a primeira etapa. Então para a segunda etapa, instalar a extensão Block no VS Code. A gente vem aqui em extensões, pesquisa aqui Block, ele já vai trazer como primeira linha, né, no resultado da pesquisa o que a gente precisa, tá? Que é esse aqui, Block 5.5.0. Então instala, como eu já instalei, ele não tá aparecendo a opção de instalar, tá? Então aqui concluímos a nossa segunda etapa, vamos para a terceira etapa. Terceira etapa, a gente vai criar as classes Block para o componente. Então, geralmente, a gente vai usar a estrutura de pasta para os blocos em uma pasta à parte. Então, no nosso projetinho, a gente tem aqui, né, configurado dentro da pasta CRC, componentes, onde a gente tem todos os componentes, né? Então, a gente tem aqui, nós temos a parte do cadastro, né, o login, o navbar, né, a página padrão, quando não tiver uma página válida, painel e a tabela. Geralmente, se a gente implementar o bloco para todo mundo, né, a gente vai precisar ter uma pasta para cada componente dentro da estrutura de pasta do bloco, que a gente vai criar agora. Então, aqui em SRC, vamos criar a pasta block. A gente vem aqui, New Folder, Block. Aqui a gente vai armazenar todos os blocos que fazem parte da nossa aplicação. Então, clica em cima da pasta e agora a gente vai usar o recurso disponibilizado pela extensão que a gente instalou no projeto. Então, clicando com o lado direito, ele aparece aqui essa opção, ó, Block, New Block. Então, clica nele, ele vai perguntar o nome do bloco. Então, como a gente vai aplicar esse bloco para o componente login, então a gente vai colocar o nome da pasta igual ao que a gente tem, né, ao que a gente tem na pasta componentes, tá? Então é login component, pronto, dá um enter, ele vai criar os 3 arquivos que são necessários para a gente implantar, para a gente criar o bloco, tá? Então vamos trocar aqui, ele criou uma pasta chamada block, eu quero que o nome da pasta seja igual ao nome do componente, né, que é login component. Então vim aqui, copiei, altero agora o nome da pasta, né, clica com o lado direito, pronto, olha aí que legal. Então fechou. Primeira coisa, criar as classes. Então nossa terceira etapa já foi concluída. Agora o que a gente precisa é configurar as classes de estado. Então, só voltando aqui, gente, para a parte de conceito, o padrão block, né, ele converte evento em estado, né, o papel, a função principal do block é isso. A gente tem, dispara um evento e associado ao resultado do processamento desse evento, o bloco vai devolver um estado, através do qual a gente vai direcionar a nossa aplicação, o código da nossa aplicação, tá? Então vamos lá, então a gente vai configurar primeiro as classes de estado. Então, como a gente falou anteriormente, vamos lá, a classe de estado, ela precisa, né, refletir os estados possíveis, né, do meu componente login. Então, quais seriam os estados possíveis, né? Então, quando a gente acessar, quando a gente entrar na tela de login, o primeiro estado é um estado inicial, certo? Não fizemos nada. Então, esse estado inicial ele já está configurado aqui. Então, o
block, né, tanto para cada estado que o seu componente tiver, como para cada evento, né, a gente vai representar esses estados e esses eventos através de classes, certo? Então a estrutura da classe de estado, né, que a gente vê é uma classe abstrata, como a gente está vendo aqui, login component state, e os estados, né, estendem essa classe abstrata. Então a gente tem aqui o class component initial extend, né, login component state. Então a gente vai agora criar os outros estados, que são o que? Quando eu clicar no botãozinho, a gente vai ter um estado de logando, certo? Então cliquei no botão, no ícone de acessar, ou no botão de acessar, ele vai estar logando. Se o login ocorrer com sucesso, né, ou seja, o usuário passou usuário e senha válido, né, nessa situação, o estado que vai ser alcançado é o estado de logado. E o terceiro estado, né, que seria o usuário passar uma senha ou um usuário inválido, ou então ter algum problema na comunicação com o servidor, então esse último estado é não logado, certo? Então a gente tem aqui os estados possíveis, né, do meu componente login, tá? Agora vamos lá. Eu preciso definir aqui quais são os dados, né, que eu preciso trabalhar no meu componente, tá? Então, os dados que a gente vai trabalhar aqui, para este caso, né, são o usuário e a senha, tá? Que a gente já tem isso lá no nosso formulário, que a gente passa no formulário. Então, a gente vai precisar usar esses duas variáveis, tá? Usuário e senha. Então a gente precisa criar essas variáveis que a gente vai utilizar no nosso componente aqui. Então, vamos lá, a gente vai criar aqui um final. Eu vou pegar aqui, gente, que para a gente adiantar o nosso código. Eu já fiz aqui. Aqui eu vou explicar. Tá certo, a gente vai precisar de 3 variáveis, tá? A variável de usuário, a variável da senha e a variável de mensagem, né? A gente vai precisar dessas 3 variáveis, né? Como é um final, a gente precisa no construtor, né, passar essas variáveis como parâmetro. Então a gente tem aqui login componente state, né, passando como parâmetro essas 3 variáveis. E aqui, gente, ó, esse aqui a gente não pode esquecer, tá? Tem esse override aqui que esse props a gente vai utilizar quando nós trabalharmos, né, no código do bloco principal, tá? Então assim, de momento vocês vão saber que esse props armazena, né, em uma lista, certo? As variáveis que fazem parte do contexto do login component state, certo? Usuário e senha e mensagem, tá? Então essa é a estrutura para a gente criar essa classe abstrata, certo? O que a gente precisa fazer nas nossas classes que estendem essa classe abstrata? Então a gente vai precisar
Copia aqui essas duas primeiras linhas, vamos colar, altera aqui o nome do construtor de baixo para ficar igualzinho ao de cima, certo? Aqui a gente tira o diz, que a gente não precisa disso, certo? Então a gente vai receber essas três variáveis como parâmetro e vamos chamar o construtor do pai, passando como parâmetro o usuário, a senha. Pronto. Ó, então aqui é isso que a gente está fazendo, né? No construtor da minha login component initial, certo? Eu vou chamar o construtor do pai, passando o usuário sem a mensagem, né? Como ele está pedindo aqui. Então, feito isso, gente, é só copiar essas duas linhas aqui e colar nos outros estados. Copia, não esquece de fazer, senão vai dar erro, hein? Aqui, o construtor tem que estar com o mesmo nome da classe. Vamos lá para o estado logado. Opa. Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. E agora? De novo. Pronto. Olha só. Com isso a gente termina a configuração da nossa classe, né, componente state, certo? Então tem todos os estados aqui já configurados, o estado inicial, o estado logando, o estado logado e o estado não logado, beleza? Com todas as variáveis que a gente vai precisar, certo? Então vou parar esse vídeo aqui para a gente continuar com a criação da próxima classe, tá certo? Para não ficar o vídeo muito grande.